Como discernir a voz de Deus da voz do diabo? Como fazer isso, Rafael? Como eu consigo discernir a voz de Deus da voz do diabo e da minha carne? Porque o inimigo, ele é sutil, ele é o mestre do engano. Não há poucos truques rápidos que você possa aprender aí que garantirão a você que você nunca será enganado. Porque, inclusive, a Bíblia chama o diabo de o enganador, o pai da mentira. Existem alguns princípios, eu vou listar para vocês aqui, alguns princípios que vão te ajudar a você discernir que é quando o diabo está falando e quando Deus está falando com você ou quando é a sua carne. Para você aprender a discernir a voz do mestre, eu preciso que você debruce e anote comigo agora aí no seu bloco de notas ou no seu caderno de estudos. Aprender, ouvir a voz de Deus, todos podem ouvir em algum momento, desde que o Criador tenha um propósito em falar com você. Afirmo para vocês aqui, sem medo de errar, que 90% das pessoas que estão na internet dizendo Deus me deu uma palavra, olha porque aqui é forte, eu vou te dar essa palavra, eu vou entregar, hein? Eu vou entregar. Essas pessoas, de fato, não ouvem a voz de Deus. Estão ouvindo sua carne, estão ouvindo o diabo, estão ouvindo qualquer outra coisa. Porque quando Deus fala com alguém, ele tem um propósito claro para que aquela pessoa se levante em prol do reino e transforme um povo, uma nação, uma sociedade, transforme alguém de fato, a fim de que o reino seja edificado. Então, esse papo de que toda hora Deus está falando são pessoas, são neófitos na fé, são enganadores. Então, aprendam a discernir quando Deus está falando com vocês, por isso que essa live é tão importante e esse corte é tão importante que você faz nessa live e compartilha. Outro dia, meus amigos, eu compartilho com vocês agora, eu falo com humildade, vocês sabem que eu não fico pagando de orgulhoso, eu conheço mais do que todo mundo, não mesmo, não tem esse perfil não tem esse perfil. Mas outro dia alguém me mandou assim, brincando, sabe, na zoeira gospel, me mandou assim, lá no Instagram, né, um amigo meu mandou uma zoeira, que é um perfil de Instagram que é só de, são cômicos, né, é só comédia gospel, e mandando um tal de um profeta, e o profeta é arrebatado durante a live. O cara tá fazendo a introdução, bem-vindo à live do... E a voz é sempre nessa entonação, bem-vindo na live do profeta Charaganduva. E aqui, porque eu vou falar, eu vou destravar, eu tô ouvindo barulho de corrente, de repente, o que aconteceu? Ué, o profeta foi arrebatado. Ah, mas vamos parar de ser enganador? Tá agindo como um filho do diabo, não como filho de Deus. Tem muitas pessoas, inclusive, que vêm... Aí, só peraí, já concluo. Aí eu fui olhar, falei, caramba, existe isso mesmo, pelo século XXI, e tem gente seguindo e curtindo. Ou seja, nós estamos diante de uma janela única de oportunidade para pregar o evangelho na internet, para fazermos a diferença, produzirmos coisas relevantes, impactarmos as pessoas, mas meia dúzia de crentes sem vergonha, picareta gospel, estão usando isso para confundir os neófitos. São novos crentes, são pessoas que são carentes espiritualmente, são pessoas vazias de conhecimento, pessoas fracas no seu intelecto ou no domínio das escrituras, porque o povo é destruído por falta de conhecimento, diz o profeta Oséias. Por não conhecer a Deus e as escrituras, o povo está pecando, está padecendo, está sofrendo. E essas pessoas vão lá e curtem e escutam esses profetas que não sabem o que é a voz de Deus. Vocês precisam anotar aí o princípio maravilhoso que foi deixado pelo evangelista, pelo escritor João, né? João capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 21. Existem palavras, são palavras-chave. Em João capítulo 10, do versículo 1 ao 21, Jesus está falando. Jesus está falando sobre os falsos mestres. Jesus está falando sobre aqueles que se dizem voz de Deus, mas são ladrões e salteadores. Desculpa, Jesus está falando sobre lobos, mas que estão vestidos com pele de cordeiro. Jesus está falando dos ladrões. Beleza, meus amigos? Está falando dos falsos pastores, dos falsos mestres. Então, qual é a síntese de palavras-chave de João 10? Tá? Está falando que o ladrão veio para... O diabo veio para roubar, matar e destruir. Beleza? E ele veio para dar vida e vida em abundância. Que ele é a porta das ovelhas. E ele diz, eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem.
Quais são as palavras-chave de João 10, do 1 ao 21? As palavras-chave de João 10, do 1 ao 21, fica muito claro para a gente ali quando o Senhor Jesus está falando. Ele fala sobre porta, ovelhas, voz, enganador e pastor. Porta, pastor, ovelhas, voz e enganador. São palavras que você deve destacar. Porta, pastor, ovelha, voz e enganador. Por quê? Olha que interessante. Jesus está detalhando para a gente que ele é a porta e ele é o pastor. Por que ele é a porta? Porque ele é o caminho para encontrar o Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou. João é o escritor que mais detalha essa expressão eu sou, porque João tem interesse em nos comunicar que Jesus é nele mesmo, ou seja, Jesus é Deus revelado em carne, manifesto em carne, encarnado, né? Então é por isso que o evangelista escreve o Evangelho de João dizendo eu sou. Lembra? O tempo inteiro João está fazendo isso, diferente dos outros evangelistas. Então João tem essa característica, quer destacar isso para a gente. E João, ele está relatando o seguinte, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês já sabem, né, por muitas pregações, estudiosos, eu também já relatei isso para vocês, já 2 ou 3 anos atrás, 2 anos atrás, que quando Jesus fala eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele está usando o exemplo das portas do templo, das portas do tabernáculo, tá? É a primeira porta que dava a entrada da rua ao pátio, chamava caminho. Tá? A segunda porta, que dava do pátio até o lugar de louvor, ou o santo lugar, onde estava a mesa dos pães do propósito, o altar de incenso. Essa segunda porta se chamava verdade. Então, a primeira era caminho, a segunda verdade, e a terceira porta, que é onde estava a Arca da Aliança, né? Onde ficava ali a presença, símbolo da presença de Deus, onde estava o propiciatório, que é aquele recipiente entre 2 querubins, né, onde era aspergido, né, respingado o sangue do sacrifício, simbolizando o perdão do pecado do povo por 1 ano, etc. Ali, onde estava a Arca da Aliança, o lugar separado pelo véu, que era a última porta, se chamava vida. Ok, pessoal? Ali só entrava o sumo sacerdote. Ok, então Jesus, ele é o caminho. Então você chega, né? Você chega no caminho através dele. Você é iluminado na sua consciência, conforme Romanos 12, pela palavra. Então, ele é a verdade. Por isso que ele diz em João 17:17, Pai, eu oro para que purifique-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, você entra no caminho e a palavra transforma a sua mente. Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa cachola. Não entreis na forma do mundo, mas a transformação é na mente. E aí você adquire vida, porque a vida está no Pai, porque o Pai é o criador de toda a vida. Não existe vida fora do Pai. Então Jesus, ele é essas portas. Então é por isso que, assim como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, falando das portas que nos levam ao Pai, e ele diz, ninguém vem ao Pai, porque o Pai é a vida, símbolo do que está no Santo dos Santos, né? No lugar de intimidade, no secreto. Né? Jesus fala também, eu sou a porta das ovelhas. Ele está falando que ele é a porta que nos leva ao Pai. Então ele é o pastor, ele abre a porta. Então, através de Cristo, nós podemos chamar Deus Criador de Abba Pai, nosso papai, nosso pai. E é por isso que Yeshua, enquanto esteve aqui, ele chamou Deus de Pai o tempo todo. A única vez que ele chamou o Pai de Deus foi na cruz do Calvário, porque ali estava a nossa separação. Não a separação de Jesus com o Pai, a nossa separação. Então ali ele chama o Pai de Deus, mas logo depois ele diz, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Ok, então João está destacando para a gente que Jesus é a porta. Então João 10, ele é a porta, ele é o pastor. Tá? E essa porta que está aberta para todos, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos desaliviarei, o convite é para todos. Tá? Então, essa porta que se abre, ele é o pastor. Então, ele abre a porta da eternidade, ele abre a porta da vida eterna para o acesso ao Pai, tá? Ele abre a porta para aqueles que estavam cortados, como árvore cortadas, podem ser enxertados na videira, podem fazer parte da promessa, podem receber a promessa da vida eterna, a promessa da redenção através de Jesus. Então ele abre a porta, ele nos convida de volta ao jardim,
E ele está nos levando neste caminho. E nos levando ao caminho, ele é o pastor. Ele é o pastor que nos conduz com sua vara e seu cajado, que nos exorta e nos consola. Mas ele não é só a porta, ele não é só o caminho, mas ele também é a voz. Então, o João 10, a parte mais importante é que aqueles que entram no caminho, através da porta que se abriu, que é Cristo, e não, em nenhum outro há salvação, a saber, ao nome de Jesus, todo joelho se curva e toda língua confessa que ele é o Senhor. Não há salvação por nenhum outro. É somente por ele. Não há oração através de nenhum outro, somente por ele. Então, aqueles que entram no caminho, passam pela porta e entram no caminho, estão no caminho, são conduzidos pela voz do pastor. Então, é por isso que Jesus está dizendo que o lobo, que é o ladrão, que é o falso mestre, que está cheio do espírito do diabo, ele também fala, ele também se diz pastor, ele também abre uma porta, porque são dois caminhos. Um conduz à redenção e outro conduz à condenação. O diabo também abre uma porta. É larga, é espaçosa, mas estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação. Então o diabo também tem uma voz, o diabo também abre uma porta, o diabo também tem um caminho. Só que diferente do de Cristo, ele apresenta a redenção, Cristo apresenta a redenção, e o diabo a condenação, porque o caminho é aberto, é largo, é espaçoso, a porta não é estreita. A porta das ovelhas é espaçosa, do aprisco das ovelhas, perdão, ela é estreita, a do diabo é espaçosa. Então, João 10, Jesus está falando: eu sou essa porta que se abre, eu sou a voz que te conduz no caminho. No caminho. O ladrão, o falso mestre, o enganador, os falsos pastores, os falsos profetas, eles também têm uma voz, eles também apresentam um caminho, eles também são uma porta que se abre, mas estão conduzindo a um engano, é a voz do diabo. Então, Jesus está nos ensinando a como discernir a sua voz para não sairmos do caminho da vida. Anote isso, guarda isso. A gente só aprende a discernir quando a gente olha para alguns textos atrás. Quando a gente vai olhar para Samuel. Lembra de Samuel? Vocês lembram de Samuel? Comentem agora, meus irmãos, e anotem isso, porque isso é tremendo. Quando a gente olha para Samuel, de novo ali, tem um profeta, alguém com um chamado profético, que já tinha uma palavra poderosa liberada para Samuel, por causa de sua mãe. Samuel era um milagre. A sua mãe não poderia gerar, Ana não poderia gerar. E foi através de uma palavra que ela recebeu por causa de seu ato de fé no altar. Ana então gera e Ana entrega a Samuel. Não havia mais um profeta sério, porque Eli, que era o sumo sacerdote, já era corrompido. Seus filhos eram homens prostituídos, só faziam vergonha. A fé estava prostituída. O exército inimigo avançava. Então agora tem Samuel. Samuel, um garoto inexperiente e imaturidade, mas tinha um chamado, tinha um propósito. Foi chamado para estar no caminho profético. Muitas pessoas têm chamado, muitas pessoas aceitam a Cristo, mas esquecem de desenvolver o ponto principal para não ser enganado pelo diabo. Qual? Intimidade e experiência. Intimidade com a palavra, dominar a palavra, experiência com Cristo. Samuel dorme e o Senhor fala: Samuel. E Samuel acorda, vai lá em Eli. De novo, 3 vezes, não é isso? Foram 3 vezes? Até que Eli fala: não, 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 não. Essa voz aí é a voz de Deus. Quando ele falar, Samuel, você diz: eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Então Deus fala com Samuel, continua falando, e Samuel tem a capacidade de discernir. Eu falo para vocês, sem medo de errar, Deus está falando, mas poucos estão próximos, poucos conhecem a palavra, poucos têm intimidade para discernir a voz de Deus da voz do diabo, porque o diabo está falando muito. Ele nunca usou tanta política, ele nunca usou tantos globalistas, ele nunca usou tanto o sistema mundial, ele nunca usou tantas falsas igrejas, os falsos pastores. E muitos estão caindo na lábia do diabo por não conhecer as Escrituras, por terem abandonado o ensino correto das Escrituras, por ter abandonado a essência deixada pelos apóstolos, estão adentrando num evangelho enganoso. Então, João 10, que é um resumo para a gente, é uma dica de, se quisermos aprender a não sairmos do caminho, precisamos de fato, entendermos e conhecermos a voz do pastor.
Jesus diz em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É por isso que Maria, logo que Jesus está no terceiro dia, Maria vai até o túmulo. Lembra de Maria que foi até o túmulo com perfume? Ela foi com perfume para poder perfumar o túmulo do mestre no terceiro dia. Ela chega lá. Quando ela chega, ela vê que a pedra tinha sido removida, o mestre não estava mais ali. Qual o que vem na mente dela? Roubaram o corpo do mestre, ou seja, a vergonha dobrou, porque não só mataram ele, mas roubaram o corpo dele. Né? Roubaram o corpo dele. Então vem logo a dor. Né? Quando nós somos guiados pela dor, nós perdemos a perspectiva do milagre. Então, mesmo na dor, nós nunca podemos perder a visão espiritual do que Deus está fazendo, mesmo através da dor. Deus pode fazer algo maravilhoso. Ok, então Maria está com perfume, ela está com oferta, ela está com a gratidão, ela está com louvor. Mas a visão dela está na dor. Então tem pessoas que estão assim, estão com louvor, prestes a entregar, mas a dor é tão grande que ela esquece do louvor, ela se cala, ela esquece do seu chamado, ela esquece por que ela está ali, por que ela está nessa terra, por que ele é um cristão, por que ele é um servo de Deus. E ele esquece, pô, você já está com perfume, você já está com louvor, mas o que eu estou vendo, Rafael, é ruim, o que eu estou vendo, a minha empresa faliu, o que eu estou vendo, meu casamento está ruim, o que eu estou vendo é um diagnóstico. Não importa o que você está vendo aos seus olhos naturais, entregue o louvor, cumpra o seu propósito, deixa que quem é especialista em mover o sobrenatural faça o sobrenatural. E Maria está ali com o perfume e ela vê que não está mais ali, o mestre não está mais ali, a pedra removida, e agora? Lembram dessa história? Até que um homem vestido de branco, semelhante a um jardineiro, oh meu Deus do céu, uh, uh, uh. Ela olha para ele e fala assim: onde está o corpo do mestre? Onde está o corpo do mestre? Onde está ele? O que fizeram com o meu mestre? O que fizeram com o meu mestre? Por que procuras entre os mortos aquele, comente aqui agora, uh, aquele que vivo está? Por que a sua busca é no meio das cinzas? Por que a sua busca é no meio da dor? Ou seja, por que você está olhando no meio do que sobrou? Por que você não está agarrado ao que eu falei? Eu falei, eu vou morrer. Mas esse templo que vai ser destruído, ele vai ser reedificado em 3 dias, ou seja, eu vou ressuscitar. Fique com a palavra. Mesmo se está olhando só para as sobras, só para as cinzas, só para a destruição. Eu estou na bagaceira, Rafael, tá ruim, eu estou quebrado. Mas você está olhando para isso ou você está elevando seus olhos para os montes? Para aquele que prometeu? Eu estou olhando para ele, então eu vou olhar para ele. Aí, então, diz para Maria, por que procuras entre os mortos quem vivo está? Aí Maria já percebe um negócio diferente. Mas como Jesus estava estava glorificado, tanto que logo depois ele passa pela parede, ele atravessa a porta, ele não pede para abrir a porta onde os discípulos estavam, ele passa pela porta. Maria não reconheceu Jesus ainda. Agora vocês vão conectar tudo. Só quando Yeshua fala para ela assim: Maria. Olha só. Maria. Se cumpre João 10. As minhas ovelhas, os que são meus, aqueles que o Pai me entregou. E Yeshua mesmo disse: aqueles que são meus, o Pai os atrairia a mim. Se cumpre quando Jesus fala com Maria, quando chama ela pelo nome, se cumpre João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por que Maria, quando Jesus falou Maria, ela falou assim: Senhor,
Senhor! E ela corre para abraçar Jesus. Jesus diz: não me toque, Maria, não me toque. Primeiro eu tenho que subir ao meu Pai e depois eu volto para falar com vocês. Olha que coisa tremenda e linda. Mas qual é a chave aqui para gente? Maria reconheceu a voz. Por que reconheceu a voz? Porque andava com o mestre. Não tem como você ser um crente meio barro, meio tijolo. O crente Raimundo, pé na igreja, o pé no mundo. Um crente que é de Deus hoje e amanhã está flertando com o pecado. Amanhã está flertando com o mundo. Uma hora tu é sério, outra hora tu é uma bagaceira só. Ou é ou não é. Ou serve a Deus ou não serve. Uma hora a cantora aí é uma adoradora que faz o céu descer. E na outra hora está cantando sentadona. Não adianta. Ou é ou não é. Ou serve, eu não estou falando que ninguém é perfeito, estou falando que ninguém erra. Não, não, não é isso. Eu estou falando, ó, ou você se posiciona, ou você é posicionado. Acabou. Maria reconheceu que era o mestre, que era a porta, que era o pastor, e que era a voz da porta do pastor, do mestre, porque Maria andava com ele. E por que muitos irmãos são levados por voz de falso profeta? São levados pela voz do diabo? Porque não andam com Cristo. É isso que eu tenho que dizer. Não andam com Cristo. Vocês estão me entendendo? Agora, outro texto interessante que eu preciso ler com vocês, anotem, tá? Quando eu falar anote, anote mesmo, tá bom, pessoal? Hebreus, capítulo 5, versículo 4. Hebreus, capítulo 5, versículo 4. Olha o que o escritor dos Hebreus está destacando para a gente, né? Ninguém toma... Hebreus, capítulo 5, versículo 14, perdão, 5,14, né? 5,4 não. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir o bem do mal. Olha aqui, não é Paulo, né? Que não temos clareza se foi Paulo que escreveu os Hebreus, né? Há uma possibilidade, mas não temos clareza. O escritor aos Hebreus está nos deixando o seguinte: advertência contra a apostasia, contra os falsos mestres, contra os falsos cristos, etc. Ou seja, você quer aprender a discernir a voz de Deus da voz do diabo, da sua própria carne? Aprenda aqui, ó. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, você que serve a Cristo, você tem pela natureza de Cristo que está em você, você tem, por essa natureza celestial que está em você, o conflito com a natureza carnal, pois o Espírito Santo que habita em você, ele te impele a mortificar a sua carne que te conduz para o mal. Então, a Bíblia está nos dizendo, em Hebreus 5,14, que só aprende a discernir a voz do Espírito que te inclina para as coisas espirituais, conflitando com as coisas carnais, e te expondo a voz do maligno, que não é a voz de Deus, somente pela maturidade. Somente as pessoas que não se alimentam mais do mingauzinho, somente as pessoas que não são mais neófitos, somente os crentes servos de Cristo, que se alimentam de um alimento sólido, que aqui Hebreus está nos falando da carne, de carne mesmo, de proteína, alimento sólido, somente estes que se alimentam da palavra. E quem é a palavra? Jesus é a palavra. A palavra é toda sobre ele. Só quem se alimenta das palavras de Jesus, só quem se alimenta das Escrituras, tem a capacidade de fortalecer a natureza divina que está nele. Cristo habitando nele. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Estão me entendendo? Ok. Olha o que mais a Bíblia nos mostra sobre a voz. Olha que coisa tremenda. Toda vez que você se acostuma a buscar a Deus, se alimentar da palavra, por quê? O Espírito Santo nunca vai falar alguma coisa que conflite com a palavra. Então, se alguém está dando uma palavra profética, seja lá o que for, que conflita com a Bíblia, se algum pastor está apoiando uma ideologia, se uma igreja está apoiando uma ideologia, se algum pastor está liberando uma profecia, seja lá o que for, que conflita com a Bíblia, é a voz do diabo, não é a voz de Deus. Alguns princípios. Vou te orientar aqui em alguns princípios para você aprender a crescer e a ouvir a voz de Deus.
Primeiro princípio: a cruz de Cristo deve ter revelado a você que a sua vontade própria deve ser submetida à voz de Deus. Primeiro princípio: a sua vontade, o seu desejo carnal tem que ser submetido à voz de Deus. 3 vezes Jesus orou no jardim. 3 vezes Jesus orou no jardim e ele falou: não a minha vontade, mas a tua. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Um exemplo é quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você deve realmente se livrar de ter o controle de todas as suas metas e objetivos pessoais, para submetê-las à vontade de Deus, à voz de Deus. Não significa que eu não vou fazer planos, que eu não vou fazer planos de uma vida vitoriosa, que eu não vou fazer planos de ter sucesso no meu negócio, na minha empresa. Não significa que eu não estou fazendo planos, mas eu não estou tendo o controle absoluto desses planos. Eu estou submetendo estes planos, a realização desses planos, à voz de Deus. Senhor, eu estou planejando isso, mas é a tua voz que me guia e eu obedecerei a tua voz. 2, conhecer a verdade. Aqui começa a apertar a coisa. Bom, você precisa, para conhecer a verdade, você precisa ter um bom conhecimento prático da Bíblia. O Espírito Santo, como eu falei para vocês, ele nunca vai contradizer ao que está nas Escrituras, vai contradizer o que está nas Escrituras. Então, se você conhece a Bíblia, você não vai ser enganado, nem por você mesmo, seu homem interior, e nem pela voz do mundo ou a voz do diabo. Olha o que diz Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo padece por falta de conhecimento. Anote, também no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele diz, olha, o povo é destruído porque falta conhecimento. E aqui ele dá resposta. Aqui ele dá resposta. Você não quer ser destruído? Então você, no capítulo 6, versículo 3, você cumpre o seguinte: conheça e prossiga, movimento, não pare, prossiga em conhecer a Deus. Terceiro princípio: entrega as tuas obras ao Senhor e seus pensamentos serão estabelecidos. Esse princípio está em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. O quarto princípio é: se você não tem uma palavra de Deus, se você não ouviu a voz de Deus, se você não foi constrangido pelo Espírito de Deus que habita em você para fazer algo, não faça, até que você sinta que, de fato, ele falou com você, ele confirmou a você. Se enquanto espera, você tem várias impressões diferentes, cada uma parecendo melhor do que a outra, jogue tudo fora. Existem pessoas que falam assim, não, Deus falou comigo porque ele vai me dar uma bênção, e a bênção é essa. Aí passa 5 minutos, não, a bênção é outra. Não, eu fui ali na irmã Cotinha do Portão de Ferro, do Relampeia, Sapateia e Pega Fogo, ela me deu uma palavra que Deus vai fazer isso. Aí, mas no outro culto, Deus me deu outra palavra, joga isso tudo fora. Por quê? O Espírito Santo, quando ele fala algo com você, ele persiste naquilo que ele disse para você, porque Deus é imutável. Deus não fica mudando de opinião toda hora. Deus não muda quem ele é. E se Deus disse algo, ele não é homem para mentir, e tampouco filho do homem para voltar atrás naquilo que prometeu. Sexto ponto: quem coloca pressa e exigência para que você faça tudo de modo acelerado é o diabo, não é Deus. Jesus veio como uma criança, nasceu de uma gestação de Maria, um nascimento virginal, foi educado, aprendeu profissão, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, estudou, fez seus discípulos, viveu seu ministério, morreu, ressuscitou, instruiu seus discípulos e prometeu que voltaria. Ou seja, foi um processo. Ele cumpriu o processo. Então, se você quer aprender a ouvir a voz de Deus, aprenda a amadurecer com os processos. Quem exige celeridade é o diabo, porque o diabo quer tudo grande, ele quer tudo pronto. E essa é a tática da ilusão, do orgulho, né, do caído. É promover para um cara que acabou de entrar no caminho de que ele vai ser o suprassumo o maior cantor do mundo, que ele vai ser o fenômeno gospel, que ele vai ser o profeta. Mas você nem começou a engatear, você não leu nem a Bíblia toda, como você já quer ser o maior pregador do Brasil? Como você quer ser o fenômeno da pregação evangélica? Como você quer ser o suprassumo da cocada preta da teologia? Se você não fez nem um curso básico de introdução à Bíblia? Então,
Quem respeita os processos é Deus. Porque Deus cria o processo justamente para o seu amadurecimento. E durante o seu amadurecimento, você aprende a discernir a voz dele da voz do diabo. No início do processo, o diabo está dizendo: se você dobrar o seu joelho e me adorar, eu te entrego todos os reinos dessa terra. Se você se jogar daqui abaixo, está escrito no Salmo 91, ele certamente dará ordem aos anjos ao seu respeito para que você não tropece com o seu pé em nenhuma pedra. Se você não respeitar o processo, o diabo lhe se apresenta e diz: está vendo toda a riqueza desse mundo? É só você se dobrar. Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus, eu estou citando para você. O diabo que não respeita os processos, porque ele não quer que a pessoa tenha conhecimento de Deus, ok? Ele chega e fala: olha, transforme essas pedras em pães. Transforme, porque você vai saciar logo. Todo mundo vai ver como você é maravilhoso. É a cilada do orgulho que eu abri a live citando para vocês. Então, quem não respeita o processo é porque não quer ouvir e aprender em intimidade a conhecer a voz de Deus. Eu aconselho a todos vocês a buscarem intimidade com Deus, amar a Deus, amar a sua palavra, e não caírem mais, né, nas ciladas do maligno, ou ouvirem falsos profetas, falsos mestres, enganadores. João 10, que inclusive quando ele voltar, ele vem buscar as suas ovelhas. Você está nesse caminho? Então passe a discernir a voz de Deus da voz do diabo. Que ele te abençoe, viu? Glória a Deus.